Está começando o Papo de Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 21º episódio. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Hoje nós vamos gravar um episódio muito especial, né? Vamos falar sobre mulheres em vendas, transforme-se em uma super vendedora. E aqui com a gente está a Bia Assunção. A Bia, ela é fundadora da comunidade Mulheres de Vendas. Bia, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Obrigada, Leandro, obrigada, Daniel, pelo convite. Realmente é muito importante para mim, é muito relevante fazer parte desse podcast. Agradeço a vocês pelo convite e tenho certeza que quem estiver aqui com a gente vai aproveitar bastante, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo. É isso aí, Bia. E olha, eu e o Daniel, a gente queria muito trazer esse tema aqui no podcast, trazer esse tema pro Papo de Vendedor, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Colocar essa discussão na mesa, e quanto mais a audiência entender isso e conversar dentro das empresas que eles representam, que eles trabalham dentro, eu acho que a gente consegue transformar o nosso mercado, transformar a nossa profissão. Então, de verdade, obrigado pela sua participação, tá? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br e conheça ainda hoje a nossa formação. E começando logo com uma pergunta complicadíssima, uma pergunta para colocar você na fogueira. Eu quero entender quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta na profissão de vendas. Na verdade, sim, isso é importante a gente trazer como reflexão, uma das primeiras reflexões do nosso bate-papo, né? Porque não são poucas as dificuldades que as mulheres enfrentam. Tem questão cultural envolvida, que eu vou falar um pouquinho, tem a questão das responsabilidades, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito legal a gente começar com esse tema para que as mulheres que estão nos ouvindo e que trabalham com vendas possam se enxergar nisso tudo e entender que, assim como elas, eu que trabalho com vendas e que trabalho com vendas há mais de 15 anos, também passo por isso, e todas as outras mulheres também. Então, na minha visão, eu vejo que a questão cultural é algo ainda que a gente já avançou bastante, mas é algo ainda que nos dá um certo trabalho de encarar, vamos pensar assim. Por quê? Porque existe uma desigualdade salarial. Isso é fato. Isso, as mulheres crescendo já, a gente alcançou bastante conquistas. No entanto, tem uma pesquisa que eu estava verificando há meses atrás, tá? Uns 2 meses atrás, e que dizia o seguinte: as mulheres, no mesmo patamar que o homem, na parte organizacional, ganham em torno de 20% a menos, só por ser mulher. Então, veja, a gente tem isso, a gente passa por isso, independente da gente querer isso ou não. Então, isso ainda é uma questão cultural que as mulheres têm que enfrentar. Quem trabalha com vendas tem uma facilidade em relação a isso. Por quê? As pessoas que trabalham com vendas, elas podem, muitas vezes, né, fazer o seu próprio salário. Elas têm essa possibilidade. Então, eu acredito que, além da gente ter essa dificuldade, essa questão cultural, a gente tem uma facilidade também em relação a isso. Porque a gente tem a possibilidade de fazer o nosso próprio salário e buscar essa diferença natural de 20% que ainda existe. Essa é uma questão cultural. Agora, outra questão que influencia bastante também, que é um desafio na minha visão, é a questão de nós sermos multitarefas. Eu chamo a mulher de multitarefas. O que é isso? Ela tem muitas responsabilidades. Eu tenho muitas responsabilidades fora a minha responsabilidade profissional, que muitas vezes são responsabilidades extras
que nem todo homem tem também. Então, a gente assume muitos e muitos papéis durante o dia. Então, nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos responsáveis pela comida da manhã, pela comida da tarde, ou seja, a gente tem multitarefas que fazem com que todo o nosso trabalho de vendas tenha que ser alinhado com essas outras responsabilidades. O que, por um certo ponto, a gente consegue tirar de letra, porque a gente tem essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu vejo que isso também é como se fosse um calcanhar de Aquiles para as mulheres. Porque elas fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, sem foco. Porque eu também tenho que colocar e dividir o meu foco em várias atividades. E não conseguem, de fato, entender qual é a prioridade, principalmente quando a gente diz de atividades relacionadas a vendas. Então, no meio do dia, eu tenho que parar o contato com o cliente, eu tenho que parar todas as minhas prioridades, porque eu preciso ligar para que façam uma entrega do mercado na minha casa. Sei lá, estou imaginando aqui com vocês. Mas essas são, assim, os desafios que fogem até do que nós, mulheres, podemos fazer em relação a isso. Porque existe essa contingência e, ok, como que a gente vai lidar com isso? O outro desafio, são 3 que eu trouxe para cá, tá? O outro desafio é o seguinte: normalmente nós mulheres, e não só as mulheres, aí agora eu incluo os homens também, né? A gente não aprende a vender. A gente vai trabalhar com vendas do jeito que a gente acha. Então esse é um outro desafio, porque se você faz o teu trabalho de forma amadora, o teu resultado provavelmente também vai ser um resultado de amador. E a mulher, eu vejo que por conta das multitarefas, das responsabilidades, ela também coloca a prioridade dela estudar vendas em último caso. Então, assim, tá bom, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tô vendendo um pouquinho aqui, então deixa como tá. Que horas que eu vou arrumar um tempo para me desenvolver, para aprender sobre vendas? Então, isso vai ficando segundo plano, terceiro, quarto, quinto, e muitas vezes nem leva-se isso a sério. Então, o não aprender sobre vendas, o não saber vender também é um grande desafio na minha visão. Perfeito, Bia. Então, o primeiro seria relacionado ao fator cultural, né? Aquilo que acontece dentro da empresa. E aí eu quero lançar uma reflexão para o amigo e para a amiga ouvinte. Tipo, se você trabalha numa empresa que tem essa disparidade salarial, você precisa se manifestar, né? Porque se a gente põe a culpa na cultura, mas nós que estamos dentro da empresa, a gente não faz nada para mudar essa cultura, nós estamos apenas aceitando a nossa realidade. Lê, inclusive eu quero até completar isso, essa reflexão que você trouxe de você se posicionar em relação a essa diferença, caso você perceba tudo isso, porque eu passei por isso. Eu passei por isso na minha vida. Eu percebi, quando eu fui reivindicar algo numa empresa que eu trabalhava, eu fui reivindicar e na verdade nem era aumento salarial, tá? Era aumento na minha premiação. Era relacionado à comissão de vendas, o quanto que eles estavam me pagando referente a vendas. Eu fui reivindicar isso e foi negado para mim. Não por conta de falta de resultado, por nada. Simplesmente, agora não dá. Não teve explicação, não teve nada. Agora não dá. Depois de 2 meses, eu fiquei sabendo que um vendedor dentro da equipe tinha conseguido essa diferença. Inclusive, foi estimulado por mim, pela minha atitude de ir lá, de questionar. E ele, como homem, não sei se teve, obviamente, alguma coisa a ver com isso, ele conseguiu. E aí, eu voltei, assim como você disse, nesse questionamento. Opa, pera lá. O porquê que foi dado a ele não foi liberado isso pra mim? E não teve também nenhum tipo de explicação plausível em relação a isso. Eu decidi sair da empresa. Aí foi uma decisão minha, porque eu entendi que não fazia sentido ali. Mas veja, isso aconteceu comigo. E isso, de fato, é muito ruim, porque você sente isso na pele, essa diferença. Então, as mulheres que estão passando por isso, assim como você deu essa dica de reivindicar, de querer saber mais a respeito do porquê que está acontecendo tudo isso, eu dou a maior força, porque se eu não tivesse ido atrás,
talvez eu estivesse até hoje naquela empresa. Agregando a nossa discussão aqui, nosso bate-papo, eu acho que o vendedor, né, o homem também precisa ter essa noção, né? De repente, esse teu ex-colega de trabalho, ele, pela sua atitude, ele se sentiu motivado a fazer o mesmo. Poxa, ele poderia ter falado, legal, você deu pra mim, agora eu acho que isso deveria ser um benefício pra equipe inteira, indiferente o sexo, né? Enfim, eu quero colocar essa provocação pro amigo ouvinte de realmente ele se colocar, né, na posição da mulher, da sua colega de trabalho, né? Porque a gente só muda a cultura se a gente mudar nós mesmos. A gente eu só aceito aquilo que é melhor pra mim, eu não posso olhar pro meu colega, eu tenho que ter empatia com o meu colega de trabalho, ele pode me defender amanhã, né? Eu acho que esse é o mindset. E falando de carreira, realmente, as pessoas, aí eu vou falar homens e mulheres, né? Tem muito profissional que apenas sai para vender, então ele realmente não aprende a vender, não aprende o fundamento de uma venda, enfim, a fazer o levantamento de necessidade e tudo mais. E em cima dessa visão de carreira, Bia, eu queria perguntar para você, né? E aí vamos trazer luz, protagonismo justamente para a super vendedora que está nos ouvindo. Eu quero saber de você, quais são os principais atributos, né, das mulheres quando a gente fala em vendas? Onde a mulher ela performa muito mais do que o homem? Eu gosto muito desse tema. Eu gosto de falar muito a respeito disso com as minhas alunas, com as meninas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, principalmente as que estão comigo na comunidade das mulheres de vendas, que são dois principais na minha visão. Eu vejo dois principais atributos. Primeiro, nós temos uma capacidade de empatia diferente do homem. Então, para nós é muito mais fácil e como se fosse até mais natural sermos empáticos ao outro. Então, não é muito complicado para mim me colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando. Olhar, na verdade, olhar com os olhos dele, enxergar com as lentes dele. Isso é uma questão bem natural das mulheres, porque eu percebo que nós somos bastante empáticas nesse sentido. E, óbvio, a empatia hoje em dia, se colocar no lugar do outro, eu falo sempre isso também, vendas é sinônimo de ajudar o cliente, e você só ajuda alguém a resolver um problema que ele tem se você consegue entender de fato o que ele está passando, qual é o problema. Então, primeiro ponto, atributo feminino que, na minha visão, joga as mulheres lá para cima é a empatia. Segundo ponto é a nossa sensibilidade. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que o homem. Isso também é natural. Óbvio, isso a gente tem por conta de toda a questão da maternidade envolvida, né? A possibilidade da gente gerar outra vida dentro de nós, mas a sensibilidade nossa é muito maior. Usar a sensibilidade a seu favor no processo de vendas, sem dúvida, também vai facilitar muito, principalmente a conexão com o cliente. Principalmente no momento que você precisa que ele confie em você. Então eu vejo esses dois principais atributos como grande diferencial nosso em relação aos outros vendedores homens. Lógico, não existe vendedor que pode usar a sensibilidade, não existe vendedor que pode usar a empatia. Lógico que sim, mas eu tô dizendo que nós mulheres, a gente tem isso muito mais aguçado e que se a gente souber utilizar, isso nos dá muito mais facilidade no processo de vendas. Bia, legal, concordo com os atributos femininos aí que você mencionou, né? Como qualquer característica, né? Eu faço muito recrutamento e seleção, já falei isso várias vezes aqui no podcast, né? Como qualquer característica de perfil, aí, né? Não necessariamente levando o sexo em consideração, as pessoas que são mais empáticas, elas tendem sim, né, a entender melhor o cliente, a conseguir um rapport maior, uma conexão um pouco maior, e isso daí facilita bastante o trabalho de identificar necessidade, de fazer uma conexão, né, de gerar aí uma conversa mais amigável, né, um negócio mais afetivo, de repente, né, na conversa. Ao mesmo tempo, eu percebo isso daí, né, com uma pesquisa que eu fiz ao longo de um ano e trabalhando com vários vendedores, né, a questão da empatia também gerava uma questão de muitas vezes querer ajudar o cliente até onde a gente
deveria talvez não ajudar. Deixa eu te dar um exemplo, para você ver se isso é uma coisa que você percebe nas suas alunas, por exemplo, tá? Quanto maior a empatia, quanto mais eu sinto as dores do cliente, colocar a lente do cliente, ver o mundo pela ótica dele, o cliente é sempre chorão, né? Isso daí, independente se o vendedor é homem ou mulher, o cliente é sempre chorão. E as pessoas mais empáticas, as pessoas que estão fazendo um esforço maior para ajudar o cliente, muitas vezes pegam essa dor financeira, que nem sempre é verdade, é legítima, e acabam, de repente, querendo dar um desconto um pouco maior, ou dar desconto antes do cliente pedir, como uma forma de, putz, eu tô querendo ajudar, né? Você vê isso como uma coisa também feminina, de tipo, putz, olha, eu vi, ele tá com dificuldade pra gente fechar essa venda, será que a gente conseguia fazer alguma coisa especial pra ele? Tem essa coisa mais de querer cuidar do cliente, porque a empatia realmente coloca a gente no movimento de ajudar o outro. Em contrapartida, as pessoas menos empáticas têm um nível de desconto absurdamente menor do que os vendedores que eu trabalho, né, com ferramenta de assessment e tudo, que tem empatia mais baixa, por exemplo, tá? É uma coisa que você percebe também, Bia? Dani, eu percebo sim, concordo com tudo que você disse, e essa percepção minha, ela fica mais nítida quando eu trabalho com vendedoras que são mais amadoras no sentido do processo de vendas, tá? Isso que eu tô querendo te dizer. Por exemplo, eu preciso brigar por mais desconto com esse cliente porque eu preciso ajudar e eu tô me colocando no lugar dele e tudo mais. Esse tipo de vendedora que deixa o emocional dela falar mais alto é uma vendedora que ainda não tem muito claro como que se deve finalizar uma venda, como que se deve levar uma negociação, levar um fechamento de vendas. Eu vejo isso, eu vejo que nós somos muito mais propensas a pegar o problema do cliente e ao invés de resolver isso da melhor maneira para a empresa que eu estou representando, é como se a gente virasse advogada do cliente, né? Então eu vou lá, vou brigar, enfim. Mas a partir do momento que a vendedora ela entende até que ponto essa empatia vai ajudá-la no processo de vendas, aí eu acredito que é um baita de um diferencial. Até porque, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter muito claro o que é responsabilidade nossa e o que é a responsabilidade do outro. Isso tudo, sem dúvida, vem com informação, vem com conhecimento e com prática. Você que acompanha bastante equipe, você deve perceber que as pessoas que são menos empáticas, elas têm dificuldade no início da venda, na conexão, na abordagem. As pessoas que são mais empáticas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade na finalização do processo. Então, eu vejo que tudo é uma questão de saber utilizar as características dentro de um processo de vendas que funcione. É exatamente isso, Bia, né? Perfeito aí, né? Como quando a gente fala de perfil, né? Todas as características, né? Elas têm o lado positivo e o lado negativo. Quando a pessoa, ela tem aí empatia muito alta e tal, geralmente acaba tendo essa questão de, querer ajudar o cliente com desconto, querer fazer alguma coisa, alguma condição especial e tal, para fechar, que as pessoas com menos empatia, às vezes não têm essa necessidade. Eles conseguem ser mais direto, tipo, tá, eu vou te ajudar com esse problema, o problema financeiro é problema seu, você se vira se você quiser comprar de mim, né? É um negócio mais racional, mais frio, mas não tenho dúvida aí que a gente conseguindo mostrar isso, né, para as nossas ouvintes aí, que a empatia, ela é uma característica super valiosa para as vendedoras. A gente tem que tomar cuidado com o uso excessivo dessa competência, né? Até onde ela nos ajuda, até onde ela começa a pegar uma parte do nosso dinheiro, né? Então, super importante que as meninas aí, que as mulheres, né, as vendedoras, percebam isso, né, e comecem a falar, poxa, até aqui, né, tranquilo, mas eu preciso vender com menos desconto para aumentar faturamento, para aumentar a minha comissão, né? Vamos usar até onde faz bem pra gente, né? Isso daí, os homens que estão ouvindo, mesma coisa. Acho que eu já até dei esse exemplo. Tinha um vendedor que trabalhava numa equipe minha que eu falava, mas você é o compras do cliente ou você é o meu vendedor, né? De tanto que vinha com choradeira de preço e tal. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a usar. Inclusive, Dani, é legal isso que você está comentando, porque eu costumo ensinar assim para as meninas. Qual é o teu papel fundamental em vendas? Então, primeira coisa, antes de começar a ensinar técnica, qual é o seu papel fundamental em vendas?
é ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem, vírgula, com lucro para a empresa. Ou seja, a sua venda só vai ser uma venda boa se você ajudar o cliente a resolver o problema dele e se isso trouxer dinheiro no caixa, lucro para a empresa. Então, isso daí já muda a percepção desse tipo de vendedora, que fica, ai meu Deus, eu preciso desse desconto, Muito desse problema advém, obviamente, da liderança também não entender em relação à remuneração da equipe comercial, né? Porque se o vendedor ou a vendedora fosse remunerado por lucro, obviamente não seria tão fácil conseguir esse desconto. Mas é o que eu estou dizendo, se as vendedoras elas já têm essa visão direcionada em relação ao papel fundamental delas, que é ajudar o cliente a resolver, só que com lucro para a empresa, pronto, aí matou. Você falou sobre empatia, né, sensibilidade. São duas características aí que colocam a mulher como uma pessoa, de repente, mais boazinha, uma vendedora mais boazinha, né? Ela é super preocupada com o cliente, ela é mais sensível e tal. Como que as mulheres podem se posicionar mais, né? Perante o cliente, empresa, o mercado, né? Se colocar numa posição mais de defender ali a sua forma de trabalho, para fechar o negócio, como você falou, né, que às vezes elas têm um pouquinho mais de dificuldade, não só as mulheres, né, a gente conversa aqui com vendedores o tempo todo, a parte de negociação e fechamento também é uma dificuldade de vendedores em geral, né, mas como que a gente consegue ajudar as nossas ouvintes aí a se posicionarem mais perante cliente, mercado, empresa? Realmente, essas duas características, elas são características mais empáticas, vamos dizer assim, pensar no outro, fazer pelo outro e tudo mais. Só que você tocou num ponto muito importante, que é se posicionar em vendas, ok? Isso, para mim, também é uma outra chave de tudo. Por quê? Como que ela pode se posicionar mais? Primeiro, ela deve entender que quem comanda a venda é ela. Então, essa é a primeira coisa. Quem comanda a venda é a vendedora. Se eu comando a venda, eu tenho a responsabilidade de direcionar o meu cliente. Eu tenho a responsabilidade de dizer para ele o que ele deve fazer, em qual momento ele deve fazer. Quando a gente não se posiciona em relação tanto ao nosso cliente, quanto à nossa equipe, ao mercado, a gente sai de protagonista e passa a coadjuvante. Então, quando você está coadjuvante num processo de vendas, todo o teu resultado, ele também fica em segundo plano. O que nós temos que entender é isso. Se você quer ter controle dos teus números, atingir as tuas metas, você precisa primeiro assumir o teu posicionamento de comando na venda. Para você assumir um posicionamento de comando, obviamente, em algum momento, você vai ter que fechar isso, você vai ter que direcionar esse cliente para uma ação, para uma atividade específica. Eu escuto muito de mulheres que dizem assim, mas eu não consigo ser agressiva na venda, eu não consigo fechar uma venda, eu não consigo falar para o cliente assinar o contrato no momento que está terminando. E quando eu vou investigando isso com elas, Dani, mas por quê? Qual é essa trava? O porquê disso? É porque normalmente a insegurança vem porque elas não sabem como fazer. Então, como eu vou ser agressiva no sentido de direcionar o cliente para uma ação se eu não sei como eu faço esse direcionamento? Entende? Então, eu vejo, sim, que as mulheres elas têm esse lado mais de cuidar do outro e muitas vezes o lado mais direto e reto de fechar a venda fica um pouco prejudicado, mas não só pelas características femininas, mas sim pelo fato de não saberem exatamente como que faz esse direcionamento final. Então é um trabalho que eu desenvolvo bastante com elas, que é dar esse poder, que é dar esse protagonismo para que elas entendam que elas que comandam o jogo comandado por elas, e elas têm que, de fato, levar isso adiante. Tá um pouco relacionado às características, né? Porque quando a gente fala de querer o melhor pro outro, né? Quando a gente parte para fechamento, não necessariamente de forma agressiva, o que a gente está fazendo é confrontando o status quo, né? É tentando tirar o cliente da zona de conforto.
né? E não existe uma forma carinhosa de fazer isso, vamos dizer assim, né? A gente precisa muitas vezes ser um pouco mais duro com o cliente e tal, né? Um pouco mais direto. Aí que pode existir esse negócio do tipo, mas como que eu vou colocar ele numa situação complicada, né? Como é que eu vou colocar ele, dar um ultimato nele, né? De tipo, vamos fechar ou não vamos e tudo mais, né? Fica uma coisa contra a questão empática, vamos dizer assim, né? Isso, Dani, acontece realmente isso. E eu uso sempre a citação, eu faço a citação de um grande amigo meu, colega, grande professor, que foi o Thiago Concer, e um dos vídeos que mais estourou dele é o vendedor bonzinho não vende. Então eu levo sempre isso para elas, porque veja, você não tem que ser bonzinho, você não tem que ser boazinha para ajudar alguém a resolver o teu problema. Você tem que ser empática para entender o problema que a pessoa está passando. Você precisa, de fato, entender a realidade da pessoa. Agora, isso não tem nada a ver com você ser boazinha e simplesmente, ai meu Deus, eu tenho que esperar o cliente decidir por isso, onde já se viu eu dar uma data para ele me dar a resposta. Então, elas começam a perceber esse processo de vendas, esse fechamento, que é algo mais direto, mais agressivo, né, nas palavras delas, que, na verdade, não, isso faz parte do processo, faz parte do trabalho que eu desenvolvo. Se eu quero ajudar alguém a resolver um problema, eu também tenho que entender que é responsabilidade minha direcionar essa pessoa na tomada de decisão, ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Então, eu venho trabalhando isso nesse sentido, porque essas crenças de que, nossa, gente, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou finalizar essa venda e tudo mais? É mais uma questão de mindset do que, de fato, como que eu faço isso? Será que isso dá resultado ou não? E para colocar um pouco mais de pimenta aqui na nossa discussão, o posicionamento, né, ele vai estar sempre atrelado ao posicionamento da empresa em que você trabalha, em que você representa. Qual seria o meu posicionamento? Olha, eu ajudo os meus clientes a venderem mais através de técnicas de marketing e vendas. Legal, então isso é o posicionamento. Quando eu falo de protagonismo, né, eu falo justamente relacionado ao controle da venda, que é o que a Bia falou. A mulher, ela tudo bem, ela tem a característica de empatia, de sensibilidade, mas ela não deixa de ter o poder, né, ou o protagonismo de conduzir a venda, desde o início, abertura, conexão, levantamento de necessidade, até o fechamento após venda. Não é o sexo da pessoa que vai dizer se ela pode ou não executar uma venda mais rápido ou mais lenta, com mais margem de lucro ou menos margem de lucro. Eu acho que quando a gente coloca essa pergunta que a gente está discutindo aqui, é justamente para a mulher que nos ouve, para a super vendedora que nos ouve, se enxergar e falar assim, eu posso tanto quanto ou mais que o meu colega de trabalho. Eu acho que esse é o ponto do protagonismo. E a Bia falou, né? Quando você não é protagonista, né, dentro de um filme, de uma série, de uma novela, você é o coadjuvante. E quando você é coadjuvante, você não escolhe nada, você não direciona nada, você apenas participa da cena. Você tem a luz no protagonista. Então a gente quer, com essa discussão, com esse episódio, justamente trazer a discussão de mulheres em vendas para essa ótica. Tô certo, Bia? Inclusive, poder gerar essa discussão em relação ao protagonismo das mulheres é tão importante isso, porque muitas vezes, meio que culturalmente também, as mulheres elas se colocam para baixo nesse sentido. Imagina, como que eu vou fazer para ser a melhor vendedora da empresa? Tem o João faz 10 anos que é a referência em vendas, imagina eu. Ou seja, por que isso? Por que você não teria capacidade? O fato de você ser mulher não te define como ser menos, muito pelo contrário. Você tem muitas características que vão te facilitar o processo de vendas, assim como você tem características que terão que ser trabalhadas. Então, entenda que, indiferentemente de você ser mulher ou se você for homem, se você conhecer o processo, se você aprender o que você deve fazer no começo de uma venda, no meio de uma venda e no final de uma venda, você tem capacidade total de ter resultados extraordinários. E esse é o ponto quando a gente fala de assumir o protagonismo. É entender, assumir e fazer, executar justamente isso. Perfeito, perfeito. E trazendo, né, mais conteúdo para essa nossa discussão, Bia, eu queria perguntar para você, né, quais são os mercados, os segmentos que mais se beneficiam
de uma força de vendas formada por mulheres? Isso também é bastante difícil da gente responder algo muito direto. Pelo seguinte, quando as mulheres foram inseridas no comércio, elas foram inseridas por um único motivo, porque era mão de obra barata, ponto. Então, assim, isso foi um motivo que as mulheres foram inseridas no varejo, por exemplo. Obviamente que se a gente for pensar em mercados que as mulheres se dão melhor, mercados relacionados à moda, a roupa, sapato, que são algo que são mais presentes na vida da mulher, eu acredito que sim, muitas mulheres têm essa facilidade. Só que tem que estar muito mais atrelada a um gosto pessoal da mulher do que, de fato, o gênero dela. Porque, por exemplo, Lê, eu sou uma mulher que eu sou péssima para moda, eu tenho dificuldade em relação a montar look, todas essas coisas. Então, eu, com certeza, eu teria dificuldade de ser uma consultora de vendas numa loja de roupas femininas de chique, vamos pensar assim. Eu teria essa dificuldade, mas isso é uma coisa minha. Só que, por exemplo, eu já não teria dificuldade em vender serviços, porque foi algo que eu sempre vendi. Então, eu cresci nisso. O que eu quero dizer nós mulheres, nós temos a possibilidade de partir para qualquer mercado que a gente queira. Então, nós temos isso. Não é porque você é mulher que você tem que ficar no comércio, você tem que ficar na loja de roupa e você não vai poder, por exemplo, vender caminhão. Vamos imaginar isso. Eu tenho uma aluna que ela vende pneu de caminhão. Ela é a melhor vendedora da concessionária lá de caminhão. Como que ela faz isso? Ela ama andar de caminhão? Ela é uma caminhoneira? Não. Mas como que ela faz isso? Ela estuda a empresa que ela está. Ela conhece a respeito dos produtos que ela vende. Ela estuda o processo de vendas. Então, veja, eu não acho justo, nem para nós mulheres, nem para vocês homens, limitar esses mercados. Porque ainda mais com o advento da internet, das informações, a gente tem a possibilidade de brincar com isso, né? De estar em vários mercados sem necessariamente conhecê-los profundamente, de fato. Então, a minha visão é mais essa, é mais ampla em relação a essa questão de mercado. Não sei se vocês confirmam isso, se vocês concordam com isso. Com certeza, Bia, eu super concordo. Eu vou fazer uma analogia aqui para ilustrar para o amigo ouvinte que está do outro lado. Imagina que você está com um problema, talvez no joelho, e você precisa fazer uma cirurgia. Eu acho que você vai estar muito mais preocupado com a experiência do médico ou da médica que vai fazer a cirurgia, a técnica, né? A taxa de sucesso que ele ou ela tem no executar a cirurgia, do que se é homem ou se é mulher. Então, assim, quando a vendedora, ela domina a técnica, ela sabe vender, ela sabe o fundamento, ela aprendeu técnicas de vendas, técnicas de fechamento e etc, ela tá tão bem preparada que ela pode hoje estar vendendo pneu e amanhã ela pode estar vendendo o mesmo produto ou um caminhão, ou ela pode estar vendendo areia, não sei. Como ela conhece o processo comercial, como a venda ela é feita, ela consegue transitar. E aí, aqui cabe até um elogio. Eu percebo que as vendedoras, elas são muito mais dedicadas. Sempre que eu tive a oportunidade de treinar equipes comerciais que eu via que era uma equipe mista, ou já tive a oportunidade de treinar equipe só com mulheres, eu percebia que, quando eu falava assim, olha, o que vocês já acham de, finalizando essa parte do treinamento, né? Quando vocês forem pro final de semana, enfim, vocês lerem este artigo e escutarem este podcast. Era unânime. Quando chegava na próxima aula, as meninas, as mulheres, tinham feito a lição de casa. E os meninos, os homens, não. Então, assim, eu acho que, fora a empatia, a sensibilidade, eu acho que a forma como elas querem cada vez mais aprender, se dedicam, né? Tem aquela consistência, é algo que realmente faz com que elas consigam ir de um mercado para outro, de um produto ou serviço para outro sem o menor problema, certo? Total, Lê. Inclusive, cara, eu me baseio bastante em uma autora que se chama Sally Helshesen. Não sei se vocês conhecem a Sally, mas ela é uma referência em liderança feminina, tá? E ela tem um livro que se chama Como as Mulheres Chegam ao Topo. Esse livro é muito, muito legal pelo seguinte, porque diz exatamente isso, uma pesquisa que eles fizeram
é exatamente isso, o nível de comprometimento da mulher comparado ao nível de comprometimento do homem. Eles fizeram essa pesquisa com mulheres que já têm um cargo alto de liderança e com homens também que já têm um cargo alto de liderança. E que essas pessoas, elas são, como que eu posso dizer para vocês, elas já são, automaticamente, elas já têm um compromisso maior em relação ao autodesenvolvimento, porque onde elas estão, isso já é natural e é cobrado, né? Elas têm esse autodesenvolvimento e elas têm também grande apelo ao resultado. Elas têm que entregar resultado de qualquer forma. E o nível de comprometimento dessas mulheres que participaram dessa pesquisa frente ao comprometimento dos homens era muito diferente. Então, isso que você diz com essa experiência tua, que você já sentiu e já passou, treinando essas equipes, isso para quem quiser aprender um pouquinho mais em relação à pesquisa, como que isso se desenrola, é interessante acompanhar a série. Com certeza, Bia. Eu não conheço esse livro, essa autora, mas vai com certeza entrar na fila aqui de leituras obrigatórias. E Bia, partindo pro final, né, entrando num conceito um pouco mais prático, e aí eu vou me dirigir, vou me permitir me dirigir pros amigos ouvintes, né, pros meus colegas de profissão, e eu queria te perguntar isso, né, o que os homens podem fazer para não serem machistas, né? Como é que a gente pode, enfim, aprender com esse programa, com isso que a gente está conversando, para nos tornarmos seres humanos melhores? O único ponto, na minha visão, não tem muito segredo. Eu acho que é o respeito ao outro, sabe? É o respeito ao outro, entender que o gênero não te define, o fato de você ser mulher ou de você ser homem, vocês têm as mesmas possibilidades, vocês têm as mesmas oportunidades. Então, você, homem, ouvinte que está nos ouvindo, a única coisa que a gente luta e que a gente briga é pela igualdade. Então, não tem pessoas melhores ou piores, tem pessoas que querem alcançar resultados extraordinários, que podem ser, obviamente, homens e podem ser mulheres. Então, acho que o respeito, né, é a palavra-chave, né? Não consigo ver outra palavra a não ser o respeito ao outro. Respeito ao próximo, né, é fundamental pra gente viver em sociedade. E quero pegar um gancho, o que você falou lutamos pelo direito igual, né? Quer dizer, a gente não tá lutando para ser mais. A gente tá lutando para ocupar o mesmo espaço e poder ter a mesma remuneração, a mesma bonificação, enfim. E eu queria acrescentar, né? Como eu tenho hoje uma filha de 3 anos, né, no momento em que eu gravo esse episódio, então é um assunto que me preocupa muito. Eu quero que o mundo seja cada vez um mundo melhor para que ela possa habitar. O Dani também tem uma filha linda. O que eu estou fazendo? Eu estou me policiando muito com relação a jargões. Lugar de mulher é em qualquer lugar, né, onde ela quiser, né? Então tomar cuidado quando tinha que ser mulher. Não, por que eu levo uma fechada, tinha que ser mulher? Não, podia ser um homem, podia ser um idoso, enfim, pode ser qualquer ser humano. Nós precisamos nos policiar, porque acho que o respeito ao próximo começa no nosso pensamento, né? Não posso pensar dessa forma. E também uma coisa que ajuda muito é nós homens buscarmos referências femininas, né? Buscarmos mulheres inspiradoras que venceram nas suas profissões, venceram na política, venceram no esporte, enfim, mulheres que a gente possa, da mesma forma que a gente se espelha sei lá, no Ayrton Senna, que é um esportista, que foi um ícone no Brasil, a gente buscar também uma mulher com o mesmo peso, talvez não no esporte, ou sim no esporte, enfim, que a gente possa olhar e falar assim, baita profissional, né? Baita esportista, baita, enfim, aquilo que você tá se espelhando. A gente precisa entender que respeito é fundamental, né? E entender diferenças, como existem diferenças dentro do time normal, né? A questão de você ser um vendedor mais empático ou uma vendedora mais direta, né? A questão não tá sempre no gênero, né? A gente precisa entender que as pessoas, cada uma é uma, que não é porque a gente tem um jeito de fazer as coisas que vai ser o único jeito correto. Tem muita mulher vendedora
que já passou por treinamento comigo, que eu consegui acompanhar resultado e tal, que fazem trabalhos geniais, né, fazem trabalhos maravilhosos, né, tem uma carreira fortíssima, inclusive fazendo mais coisa do que os homens, entregam um resultado maior do que o colega e tem que sair correndo para buscar filho na escola, tem que fazer um monte de coisa. Então, além de toda essa diferença aí de perfil, de jeito e tal, a gente tem que entender o aumento de tarefas aí, que muitas vezes as mulheres têm uma sobrecarga, né, e valorizar isso, né, porque quando a Bia falou que muitas mulheres aí acabam sendo mais dedicadas do que os homens, muitas vezes eu percebi isso, e que as mulheres estavam tentando fazer uma entrega maior, né, justamente para conseguir ser levada em consideração dentro da empresa. Né? Então, assim, o homem faz o mínimo necessário, tá tudo certo. A mulher tem que fazer o mínimo necessário, entregar um monte a mais, se posicionar diferente para começar a ser cogitada igual o homem, por exemplo. Né, para conseguir se posicionar ali de uma forma diferente, e não devia ser dessa forma. A mulher, ela não precisa entregar 2 vezes o que o homem entrega, fazer hora extra e fazer lição de casa e mostrar, trazer mais coisa do que a gente estava pedindo para conseguir atenção do gestor, por exemplo. Se ela entregasse ali R$3.000 a mais do que o homem, ou se entregou o mesmo resultado que o homem, tem que ser mérito do mesmo jeito, né? A gente não pode usar isso daí para fazer nenhum tipo de comparação errada. Né, a gente precisa entender que as pessoas têm aí vidas diferentes, né, tarefas diferentes, alguns têm mais uma jornada em casa depois, né, lógico que tem homem também que precisa buscar filho na escola, que também tem que fazer toda a correria que a maioria das mulheres faz. A questão é que quando o homem precisa fazer isso, muitas vezes o gestor pega leve com ele, né, não, poxa, o cara precisa pegar o filho na escola. Tá, mas aí todas as mulheres que estão ali, cara, que também precisam pegar, você não quebra o galho pra elas, né? Porque elas estão acostumadas, porque faz parte da carga feminina de repente, né? Então a gente precisa olhar tudo com o pé de igualdade. Não é porque o homem faz algumas coisas, que eu tenho certeza que tem homem ouvindo o nosso podcast falando, mas eu também pego meu filho na escola. Sim, você tá achando que só porque você pega seu filho na escola, você tem que ganhar palmas por causa disso, né? As mulheres fazem isso todo dia, não tem ninguém aplaudindo, cara, porque é mais do que obrigação da mulher fazer isso, né? Então a gente precisa tratar todo mundo igual, né? A gente precisa dar chances iguais para todo mundo e olhar para os resultados de forma igual, né? Simplesmente isso daí. Sensacional, tenho certeza absoluta que cobrimos, né, de forma majestosa a nossa pauta aqui. Tenho certeza que é um excelente programa, um excelente podcast para você, amigo ouvinte que está nos ouvindo. E vamos para o Momento Bottini. Momento Bottini. Momento Bottini. Como eu disse anteriormente, então, a indicação que eu deixo aqui para as mulheres é o livro Como as Mulheres Chegam ao Topo. Sally Helgesen é o nome dela, junto com Marshall Goldsmith. Tá? Então, é interessante porque nesse livro ele mostra os 12 hábitos que impedem as mulheres, principalmente, de atingirem outros patamares na carreira. É uma baita de uma reflexão e grande aprendizado. Eu tenho um livro aqui que o meu sócio me emprestou, Guia de Negociação para Mulheres, né? Eu tava com uma turma 100% feminina, com treinamento, ele falou, cara, aqui deve ter bastante coisa bacana que você pode usar. Guia de Negociação para Mulheres, como conseguir o que se quer com inteligência sem perder o charme, da Leslie Whittaker e Isabelle Austin. É um livrinho, não é um livro comercial, é um livro que vai falar sobre negociações, inclusive com parceiros, aqui fala de acordo pré-nupcial, fala sobre divórcio, fala um monte de coisa, e fala que as mulheres são boazinhas, né, bem dentro do que a gente tava conversando nesse episódio, né, e que muitas vezes por ser boazinha acaba ficando com uma parte menor dentro de negociações, né, então aqui fala um monte de coisa, desde negociar coisas de casa com o marido e tudo mais, vai ajudar aí as nossas ouvintes aí a de repente conseguirem negociar, inclusive dentro dos próprios relacionamentos aí, de relacionamento com o marido, relacionamento com família e dentro do mercado de trabalho, não só na hora de vender de fato, mas de conseguir aí a parte justa, né, que merece dentro
de qualquer ambiente que seja. O meu Momento Botim tem algumas dicas aqui, começando para te convidar você que está nos ouvindo a conhecer o nosso canal no YouTube, né, youtube.com/supervendedores, ou, né, dentro do YouTube procura lá Supervendedores, tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 da manhã e alguns dias bônus aí, sempre postando conteúdos relacionados a vendas, né, a como a gente pode vender mais, vender melhor, vender com mais lucro. Olha só, eu tenho 3 indicações aqui, tô numa fase da vida de evitar filme, de evitar seriado e a me dedicar mais a documentários, então eu queria sugerir, né, o primeiro documentário é o Dilema das Redes, assisti no final de semana, fiquei impressionado com o conteúdo. Já vou assistir novamente no próximo final de semana, vou assistir com a minha esposa, como a gente é influenciado, e aí tenho que pôr peso nessa palavra, negativamente pelas mídias sociais. Eu, depois de ter assistido, eu deletei todas as minhas mídias sociais do celular. Tô usando bem pouco, só no Supervendedores, num outro aparelho que eu tenho, que é justamente para limitar. E só pra você ter noção, do final de semana pro dia dessa gravação, o meu tempo de uso do telefone caiu 75%. Quer dizer, eu passava muito mais tempo nas mídias sociais do que eu imaginava. E isso estava me prejudicando. Então, fica a minha dica, o Dilema das Redes, baita documentário que vai, com certeza, explodir a sua cabeça como explodiu a minha. Segundo documentário, O Poder da Coragem, de Brené Brown. É sensacional, assisti ontem com a minha esposa enquanto eu jantava. Ela fala sobre coragem e vulnerabilidade, né? O quão corajoso você tem que ser para você assumir que você é vulnerável, que você não controla tudo que acontece ao seu redor e que você precisa aprender a conviver com isso. É 50 minutinhos, passa voando, né? Quero assistir de novo, porque é aquele tipo de documentário que você, quanto mais você assiste, mais você tira proveito, mais você aprende. O Poder da Coragem, de Brené Brown. Ela tem TEDs, se não me engano são 3 TED Talks que ela tem, que são super bombados, assim, um dos maiores assistidos. Eu ainda não assisti, porque realmente eu quero me aprofundar um pouquinho. E a minha terceira recomendação aqui é um stand-up comedy também na Netflix. Vocês perceberam que eu sou quase um garoto propaganda na Netflix, né? O stand-up comedy chama-se Nanette, tá? Nanette com 2 T's. E a comediante é a Hannah Gadsby, e ela, de uma forma bem humorada, ela mostra, né, o quanto o mundo é machista. A gente falou bastante disso ao longo do programa, mas eu acho que quando você olha uma mulher falando disso, né, de forma bem humorada, aquele humor de stand-up, né, aquele humor que constrange, né, você fala assim, nossa, você se vê muitas vezes naquela situação onde você estava errando, claro, né, e você fala, eu preciso mudar. Então, são 3 indicações que estão na Netflix, o Dilema das Redes, O Poder da Coragem e Nanette. Eu quero complementar mais uma indicação depois das suas, que é o livro da Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Quem ainda não leu esse livro, faça um favor para você mesma e leia, porque você vai entender muito a respeito da vulnerabilidade, quanto isso pode jogar a teu favor. É simplesmente maravilhoso. E Bia, pra gente finalizar o nosso episódio, como é que o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, nossa super vendedora, pode entrar em contato contigo? Legal! Ela pode me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto conteúdos diários gratuitos, tá? A Bia Assunção. Esse é assim que elas vão me achar lá no Instagram. YouTube também, Bia Assunção no YouTube. E estou à total disposição de todas as mulheres que querem dobrar as suas vendas. Eu ajudo as mulheres a dobrarem as suas vendas. Sensacional. Bia, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que foi de grande valia para a nossa audiência, que as pessoas aprenderam muito com você. Meu muito obrigado. Eu que agradeço vocês dois. Lê, Dani, muito obrigada por isso. Muito obrigada pela confiança, pela oportunidade de estar aqui falando com todas essas super vendedoras. É um motivo de orgulho para mim. Muito obrigada. Maravilha, Bia. Brigadão pela participação. Queria aproveitar aqui, como sempre, finalzinho de episódio, pedir feedback para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, comentar o episódio, tirar um printzinho aí da tela do Spotify que você está ouvindo agora, joga no seu stories, marca a gente, marca os Supervendedores, Daniel R. Mestre, Lê_Munhoz, o Instagram da Bia, a Bia Assunção, marca todo mundo, coloca o que você achou, manda direct pra gente, sugere pauta, sugere convidado, pra gente conseguir fazer aí o nosso programa chegar para cada vez mais gente.
gente e trazer para vocês o que vocês estão precisando ouvir, né? As coisas que vocês estão querendo consumir, para a gente poder ajudar cada vez mais vendedores a venderem cada vez mais também, beleza? É isso aí, pessoal. E lembrem-se que a cada 15 dias tem episódio novo aqui do Papo de Vendedor. Então, pega o seu agregador de podcast, que pode ser o Spotify, pode ser o Apple Podcasts ou o Google Podcast. Aproveite para assinar o nosso canal, assim todo novo programa entra na sua timeline. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso! Obrigado. E deixa o teu contato, né? A forma como o nosso amigo ouvinte pode entrar em contato contigo. Legal, Leandro, Daniel, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito enriquecedor aqui, a gente acaba aprendendo, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? E eu tô no LinkedIn, né, Denis.Tacitano, eu sou bem ativo no LinkedIn, costumo responder as mensagens, tá? Sem exceção, às vezes acabam se perdendo, porque aí vai uma crítica ao LinkedIn. A parte de gestão de mensagens direto do LinkedIn é horrível, tá? Eles deveriam arrumar isso, que é muito parecido com e-mail. Sim. E-mail é a coisa mais antiga que tem na internet, né? Então deveria arrumar e ser pelo menos parecido com uma caixa de e-mail, que você pode visualizar melhor, você pode catalogar, ou arquiva ou deixa lá em aberto. Então eu só não respondo quando eu me perco nas mensagens. Então eu costumo responder todas. Muito obrigado e que querendo é só fazer contato comigo através do LinkedIn. Sensacional, cara. Muito obrigado. Daniel Mestre, meu amigo, meu parceiro de microfone, muito obrigado. Valeu. Obrigadão, Denis. Mais um episódio entregue aí para os nossos ouvintes e, como sempre, pedir para a galera aí dar um feedback para a gente, né? Mandar sugestão de pauta, mandar sugestão de convidado, o que vocês querem ver mais aqui no Papo de Vendedor, críticas, sugestões, xingamentos, manda para a gente lá pelo Instagram, @supervendedores, tira um printzinho da tela que você está ouvindo aí no Spotify, marca a gente no Stories, mostra para todo mundo que você está estudando vendas, vamos compartilhar isso daí com mais vendedores, compartilha com o seu time, vamos aumentar o faturamento da sua empresa, não só o seu. Vamos ajudar a galera de vendas aí a se desenvolver. Beleza, galera? E lembre-se que a cada 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não, tem novos episódios do Papo de Vendedor. Então, pega seu aplicativo de podcasts, né, ou o Spotify, e já assina o nosso canal para que você possa receber automaticamente na tua timeline quando sair um episódio novo. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!